Olá, turminha! Tudo bem? Hoje nós vamos para a nossa terceira aula de ciências. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal no YouTube e de olhar sempre a plataforma do nosso colégio para verificar as atividades que vocês têm que fazer, ok? Vamos lá? Relembrando, os ambientes podem ser aquáticos ou terrestres. Ambientes aquáticos são formados por água, mas cada um tem suas características próprias. Alguns são águas salgadas, outros são formados por água doce. Ambiente terrestre é formado por terra. Os ambientes terrestres também não são todos iguais. Cada um tem suas características específicas. Esses ambientes apresentam uma grande diversidade de seres vivos. Quer dizer, tem muitos seres vivos diferentes. Adaptações dos seres vivos aos ambientes. Adaptação é qualquer característica de um ser vivo que o torne integrado ao ambiente e aumente suas chances de sobrevivência. Cada ambiente é composto por alguns tipos de seres vivos. Os seres vivos estão adaptados ao ambiente que vivem e têm características que lhes permitem sobreviver nesses ambientes. Então, ser vivo está adaptado a viver a um ambiente mais frio, ele não sobreviveria em um ambiente quente. Por quê? Porque ele está adaptado àquele tipo de ambiente. E o contrário também. Um ser vivo que é acostumado, que está adaptado a um lugar mais quente e seco, não sobreviveria em um ambiente mais frio. Agora, o ser humano, o que o ser humano faz? Ele vive em vários tipos de ambientes. Por quê? Porque ele modifica o ambiente para aquele ambiente ficar adequado à sua sobrevivência. E o ser humano é o único ser vivo que consegue fazer isso, modificar o ambiente para ele ficar adequado à sua sobrevivência. Na página 54, a gente vai ver os pinguins que moram no Polo Sul e o bicho preguiça que vive nas florestas no Brasil, que são quentes e úmidas. O que aconteceria com esses animais se eles fossem trocados de lugar? Se o pinguim viesse morar nas florestas do Brasil e se o bicho preguiça fosse morar no Polo Sul. Se esses animais fossem trocados de lugar, provavelmente eles morreriam por não estarem adaptados a esse ambiente. Observe as fotos de dois tipos de macacos, o gorila e o sagui. Esses dois animais vivem em florestas, o gorila na África e o sagui no Brasil. Mas eles possuem muitas diferenças. Observe na tabela. Animal, gorila, sagui. Peso em comparação com o ser humano. O gorila é muito maior do que uma pessoa adulta. E o sagui, muito menor que o corpo de um bebê. O gorila não possui cauda e o sagui possui cauda. Qual desses animais está adaptado a viver no alto das árvores? O sagui. Por quê? Por ser menor e mais leve. Qual desses animais se locomove de forma mais lenta? Gorila ou sagui? Gorila. Por quê? Porque ele é maior e mais pesado. Os seres humanos podem ser encontrados em ambientes quentes, frios ou gelados, muito secos ou com bastante água, vivendo em cidades com milhões de pessoas ou em pequenos povoados. Justifique essa capacidade que não é compartilhada com outros animais.
Os seres humanos podem ser encontrados em vários tipos de ambiente, pois são capazes de modificar o ambiente de acordo com suas necessidades e vontades. Vocês vão circular de azul o nome dos seres vivos presentes em ambientes aquáticos e de verde o daqueles presentes em ambientes terrestres. Então vamos de azul primeiro, os aquáticos: cavalo marinho, baleia, alga marinha, tubarão e camarão. E os terrestres: formiga, bananeira, esquilo, goiabeira e macaco. Pense em um animal que se modifica muito ao longo da vida. Represente, por meio de desenho, as fases de vida desse animal e nomeie-as. Como exemplo, vocês podem desenhar o sapo ou borboleta. Por que eu falei o sapo e borboleta? Porque foram os dois tipos de animais que modificam muito que a gente estudou. Então aí tem o sapo, tem o ovo, tem o embrião, tem o girino, tem a transformação, tá vendo? Ele tá começando a se transformar num sapinho, aí vai acontecendo mais modificações e aí depois ele vira o sapo adulto. E uma coisa interessante é o quê? Quando o sapo é girino, ele vai viver aonde? Na água. E quando ele se torna um sapo adulto, ele vive na terra. E tem a borboleta, que é um ovinho, se transforma em lagarta, depois da lagarta ela vai para o casulo, ela fica dentro do casulo alguns dias. Durante esses dias vão ocorrer várias transformações e depois ela vai virar uma borboleta. E esse processo de transformação nesses animais chama metamorfose, tá? A maior parte das grandes cidades brasileiras perdeu quase toda a sua vegetação natural. Sobre os ambientes urbano e rural, podemos afirmar que, gente, vamos lembrar, urbano é o ambiente das cidades e rural é o ambiente onde tem sítio, fazenda. Então, vamos lá. Muitos animais silvestres podem ser encontrados no ambiente rural. Verdade, então marca ela. O ambiente rural possui menor quantidade de vegetação natural do que o ambiente urbano? Não, então a gente não marca. O ambiente urbano é menos modificado do que o rural? Não, o urbano, que são as cidades, eles são muito mais modificados. O ambiente urbano possui grande quantidade de animais silvestres? Também não. Possui menos. O rural que tem mais. Observe as fotos da cidade de São Paulo há cerca de 110 anos e na atualidade. Então, a gente tem uma foto de São Paulo de 1902 e uma foto recente. Então, a cidade de São Paulo, ela modificou muito durante esse período. Então, a gente vai observar e vai responder qual componente ambiental que tinha muito no passado e que hoje tem menos lá na cidade de São Paulo. Então, qual que é esse componente? É a vegetação. A gente pode observar como aqui, ó, tinha muita vegetação. E olha aqui tem bem menos. A vegetação deu lugar para quem? Para os edifícios, para as construções. E é o que a gente vai fazer na letra B. A gente vai identificar o componente que era pouco abundante, tinha pouco e que agora tem muito. São as construções, como as ruas, as casas, os prédios, os carros, além das pessoas. Aqui, ó, em 1902, tinham bem menos pessoas do que agora. Agora, nós acabamos de corrigir as atividades e eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer para a próxima semana. A gente tem uma foto de um urso polar e a gente tem a foto de um dromedário. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar duas características do ambiente onde o urso polar vive e duas características do ambiente onde o dromedário
vive? E vocês vão responder depois. Se eles conseguiriam viver se eles trocassem de ambiente. Vocês acham que eles iam conseguir sobreviver? Na página 59, vocês vão colocar o pelo branco do urso polar faz com que ele seja difícil de localizá-lo na neve. Isso protege os filhotes de urso do ataque de outros animais. Já o dromedário pode ficar muito tempo sem beber água. Que nome que a gente dá a essas características que os animais têm para viver bem em seu ambiente natural? Ok? Lobos, onças, leões e hienas são exemplos de animais que se alimentam de carne. Marque as opções que se referem a adaptações desses animais relacionadas à obtenção desse tipo de alimento. Vocês acham que esses animais são rápidos na corrida? Têm dentes grandes e afiados? São lentos para se movimentarem? Têm garras afiadas? Garras curtas? Pelagem colorida e chamativa? Pelos macios? 7. O ambiente de sua sala de aula tem seres vivos e componentes não vivos. Vocês vão dar um exemplo, vão imaginar, gente, lá na nossa sala de aula, pensar num ser vivo que tem dentro da nossa sala de aula e num componente não vivo e vão anotar aqui para mim, tá bom? Agora a gente vai para o capítulo 3, que é o mundo vivo. Então, a gente tem aqui, olha, uma imagem, né, com vários seres vivos. Olha, a gente pode ver vários seres vivos, né? Tem aves, tem borboletas, insetos, tem animais, tem água, tem plantas, né? Então, você sabe o que é um ser vivo? Ser vivo, gente, é todo aquele ser que nasce, cresce, pode se reproduzir, envelhece e morre. Então, os vegetais são assim, os animais são assim, o homem também é assim. Quantos seres vivos você consegue identificar na imagem? Tem vários, não tem, gente? Como você organizaria os seres vivos da imagem em grupos? A gente pode colocar seres vivos que são animais, seres vivos que são vegetais. Seria uma forma de separar, né, esses seres vivos. A Terra é o único planeta em que se já comprovou a existência de seres vivos. A diversidade da vida caracteriza nosso planeta e sempre encantou e inspirou as pessoas. Neste capítulo, você vai estudar a diversidade de seres vivos e aprender mais sobre um grupo muito importante, o grupo das plantas. A diversidade é o quê? São os diferentes tipos de seres vivos que existem no nosso planeta. E a gente vai estudar também, eu vou explicar sobre os animais e vou explicar também sobre as plantas. Bom? Os animais. Os animais são seres vivos, pois nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. No planeta Terra, existe uma grande variedade de espécies de animais. Além de forma e cores diferentes, os animais apresentam tamanhos diferentes. Alguns animais são bem pequenos, como a pulga, que tem cerca de 2,5 milímetros de comprimento. E existem animais bem grandes, que podem chegar a atingir vários metros de comprimento, que é o caso do tubarão-baleia, que pode medir cerca de 18 metros de comprimento. Há animais que são tão pequeninos que não podem ser vistos a olho nu. É o caso do ácaro. Onde vivem os animais? Os animais podem ser encontrados nos mais variados ambientes do nosso planeta, como, por exemplo, sobre o solo, dentro do solo e na água. Animais que vivem na água são chamados de aquáticos e os animais que vivem no solo são chamados de terrestres. Como que os animais nascem? Os animais são seres vivos que podem dar origem a outros seres vivos.
Esse processo é chamado de reprodução. E por que ele é importante? Porque ele garante a continuidade da vida no planeta Terra. Imagina se os animais pararem de se reproduzir, as pessoas, as plantas. Então, acabaria com a vida na Terra. Há animais como as aves e os répteis, jacaré, tartaruga, serpente, que põem ovos. É dentro desses ovos que os filhotes se desenvolvem. Neles estão o alimento e a água necessários ao desenvolvimento dos filhotes até que nasçam. Há ainda animais, como alguns lagartos e serpentes, cujos ovos ficam dentro do corpo da mãe e só são postos para fora quando os filhotes já estão desenvolvidos. Todo animal que põe ovo é chamado de ovíparo. Alguns animais geram seus filhotes dentro do corpo da mamãe, onde se desenvolvem até o momento de nascer, no útero materno. O filhote recebe tudo o que ele precisa para o seu desenvolvimento. Esses animais recebem o nome de vivíparos. E exemplos de animais que nascem da barriga da mamãe, vivíparos: a baleia, o carneiro, o cachorro, o rato, o gato e os seres humanos também. Como que os animais se alimentam? Animais que se alimentam só de carne são chamados de carnívoros. Animais que se alimentam de plantas, só de plantas, são chamados de herbívoros. E animais que comem tanto vegetais como animais são chamados de onívoros. E um exemplo de animal onívoro é o homem. A gente não come vegetal e também come carne. Os dentes. O formato dos dentes varia de animal para animal. Animais carnívoros podem segurar a caça, furá-la e rasgar sua carne por terem dentes longos e pontudos. Os leões, animais carnívoros, possuem dentes com pontas e podem furar e rasgar a carne. Animais herbívoros arrancam plantas e cortam-nas em pedaços pequenos com seus dentes da frente, que são fortes e afiados. Os burros, animais herbívoros, têm dentes que lhes permitem cortar as plantas. Como que os animais se locomovem? Os animais podem se locomover nadando, como o tubarão, andando como o ser humano, rastejando como a cobra, voando como a borboleta ou saltando e voando como um grilo. Como que pode ser o revestimento do corpo dos animais? Tem animais que têm o corpo coberto por pelo, tem animais que têm o corpo coberto por penas, outros por escamas, outro tem o corpo coberto por uma carapaça, uma concha ou um casco. E há ainda aqueles animais que têm a pele lisa, como o sapo e a rã. E aqui tem um exemplo de cada um. Tem o ratinho, que tem um corpo coberto por pelo, sabiá, que tem um corpo coberto por penas, a cobra e o peixinho, que tem o corpo coberto por escama, tem o besouro, e muitos outros insetos também têm um esqueleto externo e duro, que é esse corpinho dele não é duro e fica por fora dele. Então, externo é porque está do lado de fora. O caramujo, que tem uma concha, e as tartarugas e jabutis têm casco. Os vegetais no ambiente. Os vegetais, assim como os animais, podem ser encontrados em diversos ambientes do nosso planeta. As plantas podem viver em regiões quentes e frias, em lugares secos ou onde chove muito. As plantas são seres vivos capazes de produzir seu próprio alimento. Esse processo onde a planta produz o próprio alimento é chamado de fotossíntese. As plantas que vivem na terra são chamadas de plantas terrestres. As que vivem na água são chamadas de aquáticas. E ainda tem as plantas que vivem presas nos galhos de outras plantas que são chamadas plantas epífitas. Essas plantas epífitas, elas se alimentam
de tudo que a outra plantinha que ela está presa nela se alimenta. Então, ela suga os nutrientes do tronco da planta que ela está presa. As plantas podem ser muito diferentes entre si. Tem plantas altas e plantas rasteiras. Plantas que vivem muito tempo, plantas que vivem menos. Como todos os seres vivos, as plantas precisam de água, mas a quantidade de água vai variar de acordo com a planta e de acordo com o lugar que a planta vive. Ar, luz e temperatura adequada também são necessários para a vida das plantas. Aqui eu coloquei um exemplo de uma planta aquática, que é a flor de lótus, de uma orquídea, que é uma epífita, vive presa no galho de outras árvores, e tem a margarida, que é uma planta terrestre. Para que as plantas servem? Utilidade das plantas. Os vegetais são muito importantes para o ambiente e para os seres vivos em geral. Sem eles, o ser humano e outros animais não conseguiriam sobreviver. No processo de produção de seu alimento, que é a fotossíntese, os vegetais liberam oxigênio para o ambiente. São eles, além de outros seres que têm clorofila, como algas marinhas, que garantem a produção e a liberação de oxigênio que a gente respira. Por isso que a gente fala que a gente não pode destruir a natureza, não pode ficar cortando as árvores. Por quê? Porque a gente precisa do oxigênio que ela libera para a gente poder respirar. Enquanto ela está fazendo a fotossíntese, que ela está produzindo o alimento dela, ela está liberando oxigênio, quando ela respira, ela libera gás carbônico, que é um gás que não é bom para a nossa saúde. As plantas também servem de abrigo para os animais, além de proteger o solo do desgaste causado por chuva e vento, fornecer alimentos, remédios, etc. Elas estão presentes no nosso dia a dia. Frutas, legumes e verduras são alimentos coloridos e saudáveis, essenciais para a nossa vida. Aqui, gente, eu coloquei o processo, da sementinha da planta. Ela era uma sementinha, aí ela nasce, ela vai crescendo, aqui ela já está uma planta adulta, ela envelhece e depois ela morre. Então, é o processo do ser vivo, Então, nascer, crescer, aí ela já virou adulta, E depois ela envelheceu e morreu. As partes da planta. A planta tem as flores, depois das flores, gente, é que vai formar o fruto, Tem as folhas que servem, são usadas na respiração e transpiração das plantas. Tem os frutos que servem de alimento. O caule é responsável por transportar todos os nutrientes para a planta. A raiz, que vai sugar, retirar a água e os sais minerais da terra para levar para a planta. E a semente serve para quê? Para a gente plantar, Para nascer outra plantinha onde ela vai se reproduzir. As plantas e as pessoas. As pessoas utilizam as plantas de diversas maneiras, na alimentação, na fabricação de remédios, móveis, tecidos e até para enfeitar o ambiente. Outra coisa, para construir, para quando vai colocar o telhado nas casas também, a estrutura onde as telhas vão em cima também é feita de madeira, Então, a gente utiliza o tempo inteiro as plantas na nossa vida. Você conhece bem os seres vivos? Consegue perceber a quantidade de seres vivos do ambiente? Para estudar os seres vivos, primeiro você vai fazer uma pesquisa com a turma. Nas questões a seguir, marque a alternativa que você achar correta. Exemplo de ser vivo: pedra ou planta? Não é exemplo de ser vivo: cogumelo ou terra? Os seres vivos têm tamanhos iguais ou diferentes? Agora que você já respondeu a pesquisa, compare as suas respostas
com as dos colegas da turma. Acertou quem respondeu que as plantas são exemplos de seres vivos, que a Terra não é exemplo de ser vivo e que os seres vivos têm tamanho diferente. Você vai aprender mais sobre as plantas e seres vivos neste capítulo. Biodiversidade. Vivemos num planeta repleto de vida, há seres vivos de inúmeros tipos. Alguns são muito grandes, tal como uma baleia jubarte ou uma árvore sequoia gigante. Outros são muito pequenos, tal como um piolho ou uma pulga. E existem seres tão pequenos que só podemos ver com o uso de um microscópio. Um exemplo é um ser vivo conhecido pelos cientistas pelo nome de Penicillium. Quando isolado, isto é, quando apenas um organismo é observado, só conseguimos vê-lo por meio do microscópio. O Penicillium é muito utilizado na produção de medicamentos e de alguns alimentos, tais como alguns tipos de queijo. O que é um microscópio? O microscópio é um aparelho feito de lentes e espelhos que amplia a imagem de seres vivos pequenos demais para serem vistos ao olho nu quando isolados. O que é biodiversidade? Biodiversidade é a grande variedade de formas de vida de animais e vegetais que são encontrados nos mais diferentes ambientes. A palavra biodiversidade é formada na união do radical grego bio, que significa vivo, mais a palavra diversidade, que significa variedade. Então, é a grande variedade de vegetais e animais existentes no planeta. Biodiversidade. E aqui tem um exemplo de alguns animais, pequenos e os outros grandes, né? Tem o piolho, que parasitam seres humanos, medem apenas 3 milímetros de comprimento. O que é parasita? Eles sugam o sangue do ser humano. O Penicillium, que é um tipo de micro-organismo, na foto ele aparece corado em azul e é visto pelo microscópio. A maior árvore existente é a sequoia gigante, que ultrapassa 80 metros de altura e pode viver mais de 1000 anos. Tem as baleias jubarte, que chegam a medir 16 metros de comprimento. E tem um que a gente está tendo que conviver, né? Muito agora, que a gente está ouvindo muito falar nele, que é o vírus, o coronavírus. Então, ele é outro exemplo de um ser microscópio. A gente só pode ver com microscópio. Por isso que a gente está tomando tantas medidas de proteção. Porque como a gente não vê, a gente tem que ficar lavando a mão toda hora, passando o álcool gel, usando uma máscara, para ele não entrar no nosso organismo. Você conhece muitos seres vivos. Trabalhando em dupla, faça a lista de 10. Vocês vão relacionar 10 seres vivos. Depois, vocês vão anotar como que vocês organizaram esses seres vivos. Vocês podem, por exemplo, organizar se é ser vivo aquático ou terrestre, se eles voam, nadam, arrastam, andam ou correm, dependendo do revestimento do corpo, se possui penas, pelos ou escamas. Vocês podem colocar se são animais, se são vegetais, tá bom? Pense nas características dos seres vivos que você anotou na questão 1. A aparência, o ambiente que pode ser encontrado, a locomoção, entre outros aspectos. Compare os seres vivos e vocês vão distribuir em grupos, tá? Então, animais do mesmo grupo, a gente pode fazer colunas. Por exemplo, aqui eu vou colocar em uma coluna só os animais, na outra coluna só os vegetais, ou então posso colocar os animais que voam, os animais que andam, ou então eu posso colocar se é aquático ou terrestre. Cada um vai fazer o seu critério. Cite e depois vocês vão escrever qual critério que você utilizou para organizar esses seres vivos, tá bom? Então pensa primeiro anota os seres vivos, depois vocês vão separá-los, né, em grupos
e depois vai anotar qual que é o critério. Como que você usou? Ah, eu usei o critério terrestre e aquático. Eu usei vegetais e animais. Tá bom? Em sua casa, em praças e parques, ou ao visitar fazendas, zoológicos, jardim botânicos e museus, você já observou animais e plantas de vários tamanhos. Discuta com seus colegas qual é o maior e qual que é o menor animal e quais são a maior e a menor plantas existente atualmente que vocês já viram. Depois da discussão, anote quais são esses seres vivos. O menor animal, o maior animal, a menor planta e a maior planta. Aí, na 4, o que vocês vão fazer? Vocês vão distribuir os animais que estão abaixo usando o critério locomoção. Vocês vão escrever como que os animais se locomovem. Gente, eles podem andar, voar, rastejar e nadar, não é? Então, vocês vão colocar, vocês vão fazer as colunas e vão separar em grupos, de acordo com o tipo de locomoção. Na 5, vocês vão distribuir as plantas em grupos, mas usando o critério de serem ou não usadas na alimentação. Então, vocês vão fazer 2 grupos. Dos vegetais que são usados na nossa alimentação e os vegetais que não são usados na nossa alimentação. E vão separar, tá bom? Gente, beijo! Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Grande abraço!